Renan, boa tarde, obrigado pela presença aqui hoje. Eu quero pegar esse gancho de Ocidente para perguntar como é que está também a sua cabeça ideologicamente falando hoje, né? Enfim, acompanhei o surgimento do MBL no Brasil, na época das manifestações, muito associado ao liberalismo naquele momento. E acho que ao longo desses anos, imagina, mais de 10 anos de lá para cá, você foi refletindo sobre referências, como faz, o que acha que dá certo, o que acha que dá errado. Hoje é uma crise um pouco ocidental, como você mesmo colocou, essa questão de como é que a gente mantém progresso e ir para frente com a democracia do jeito que a gente construiu. E quando eu leio o livro Amarelo, ou parte dele pelo menos, eu acho que você está bastante, me parece que você, quero que você confirme se isso é verdade, você está bastante inspirado nesses exemplos Singapura, El Salvador, China, em alguma medida. E eu queria saber como é que está a tua reflexão ideológica hoje sobre, sabe, como que a gente destrava essas coisas, você atualizou essas referências, continua um liberal, não é mais liberal, por que você mudou de ideia caso você tenha mudado? Quero entender essa cabeça ideológica hoje. É uma adaptação pragmática que a gente teve conforme a gente foi tendo acesso aos verdadeiros problemas brasileiros, conforme a gente foi saindo do debate de internet. O MBL era um movimento, acima de tudo, ele era liberal, mas ele era um movimento anticorrupção, e depois ele se torna também um movimento de crítica de costumes, de enfrentamento de guerra cultural. Mas quando, especialmente, eu tive duas experiências. Quando o Marquesan vira prefeito em Porto Alegre, eu era muito amigo do Marquesan, e eu fui falar de coisa, mas é fazer uma escola charter numa favela. Ele falou, Renan, deixa eu explicar um negócio. Ninguém vai querer fazer uma escola charter naquela favela ali, que eles chamam de vilas lá em Porto Alegre. Ninguém vai fazer isso. Eu já tentei, já conversei. E eu comecei a ver, e aí em outros casos que aquilo começou a abrir minha cabeça, sobre os limites de um certo paradigma que existe liberal, da ideia de que a iniciativa privada vai resolver tudo, diante de uma nação em que a educação e o conhecimento não é distribuído de maneira minimamente equânime. Então, haverá lugares em que o Estado vai ter que atuar, e porque sim, ele vai ter que atuar em muitas coisas. E o Estado vai ter que estar mais presente a partir do momento que certas partes da população, elas não são capazes de exercer liberdade de cidadania, porque elas não tiveram, sei lá, nem alfabetização suficiente para isso. E aí isso entra o governo Bolsonaro. No governo Bolsonaro a gente teve o Paulo Guedes, e ainda havia um liberalismo muito empolgado, uma ideia tipo, vamos privatizar tudo, a iniciativa para resolver. E aí a gente começava a ver assim, não, os problemas brasileiros eles continuam muito agudos em muitos temas, em muitas áreas. E aí isso se reforçou demais quando a gente começou a rodar o Brasil e ir nos lugares mais pobres do Brasil. E para mim, na campanha, especialmente na pré-campanha, que foi quando a gente começou a moldar o resto do livro amarelo a isso, quando você vai no Brasil onde não há atividade econômica nenhuma, onde há uma total e completa dependência do Estado, onde não há exercício da cidadania, e onde essa ideia de democracia que a gente fica falando e vendo na TV, ela é só uma ficção. A relação que um brasileiro mais humilde tem com o político é uma relação de troca, em que ele dá o voto e o político entrega favores ao longo do ano. É uma relação, é uma parceria, quase um familismo que ele tem. Isso precisa de emenda circulando, política social circulando. E aí você percebe, ok, a coisa é muito mais profunda do que a gente imaginava. A gente fazer uma transposição de, vamos dizer, de ideias e conceitos de regimes em que as pessoas já estavam minimamente emancipadas. Mesmo que seja os Estados Unidos do século XIX, em que as pessoas eram mais emancipadas, que elas construíam sozinhas suas cidades, montavam sozinhas suas escolas, isso não se dá no nosso contexto, é um contexto completamente diferente, até para o processo de colonização, mas há uma necessidade premente do Estado estar presente e construir civilização. E não dá para fazer isso sem o Estado. Então, pegar uma pessoa que era uma pessoa muito liberal, como era eu ou o Kim, e você apresentar esse problema, em quase todos os elementos que vai haver uma resposta, o Estado vai ter que atuar. Então você fala, ok, como fazer isso sem me tornar aquilo que eu criticava? E aí surge o desafio de procurar experiências internacionais em que isso aconteceu. E aí você vai encontrar essas que você citou, você vai encontrar grandes experiências que vão dos Estados Unidos, experiências que vão pegar da Itália em termos de gestão de cidades, experiências que vão do Japão, da China, de Singapura. E aí você vai percebendo, né, como você modula, como você gradua. Por exemplo, Mato Grosso. Mato Grosso, você tem uma coisa em que a classe, em que os grandes empresários do agro, eles estão se tornando grandes empresários agroindustriais, e eles participam da política, e eles participam das administrações das cidades, e tudo isso está funcionando sozinho. Mato Grosso, como um sistema econômico, político e social, realmente o governo federal, ele não precisa atuar muito em Mato Grosso, é só não atrapalhar muito. De fato, você teve uma fusão entre atividade econômica e atividade política que está fazendo bem para todo mundo. Não é o caso no Maranhão. Então, o Estado vai ter que estar presente de um jeito no Maranhão que ele não vai estar presente no Mato Grosso.
E aprender a modular isso é um exercício de pragmatismo que demanda uma visão de mundo mais complexa. Eu acho que a gente está muito mais complexo e interessante hoje do que a gente jamais foi. Só para eu entender, então é excessivo ou você diria que hoje você não se considera tão liberal e você se considera parte desse iliberalismo, entre aspas, que inclusive os Estados Unidos está um pouco nessa toada e outros exemplos, você se considera aspirante a esse tipo de liderança hoje? Não, e é um termo, que aqui vocês não vão fazer essa interpretação, mas se eu jogar isso na Globo News, que eu sou um iliberal, minhas redes sociais são derrubadas automaticamente. Na verdade, assim, é uma espécie de é uma nova lógica de funcionamento do Ocidente que perdeu sua capacidade de ação no poder executivo e que está vendo a ascensão de um Oriente que está obrigando esse Ocidente a agir de uma maneira diferente. Acho que seria isso. Então, as premissas do laissez-faire ou a ideia de um poder executivo meio mitigado pelos outros poderes, ele está muito fraco diante de um Ocidente, o Oriente, que tudo é mais centralizado, por exemplo, da China, e aí eles fazem as coisas mais rápido e meio que melhor. Então, a resposta que está vindo dos Estados Unidos, para mim, ela é atabalhoada. Eu acho que o governo Trump não está indo bem nisso. A resposta que a gente pretende dar é aumentar os meios de ação do Poder Executivo? Sim, mas de uma maneira federativa em todas as instâncias. Mas também corrigir os outros poderes, porque a gente está vivendo uma democracia disfuncional aqui. Então, não é igual a deles e eu acho que também não é iliberal. Porque eu acho que o problema brasileiro é que a gente vive um regime democrático pré-liberal. Ele é nominal em termos de democracia, mas falar que ele é um regime liberal moderno é um pouco exagerado. É um regime arcaico, patrimonialista, ainda oriundo de um familismo do século XIX. É um negócio meio... É um bicho, sabe, com traços evolutivos distintos, assim, tem características ainda muito antigas dentro dele. Então esse bicho, que é a democracia brasileira, é um bicho que ele precisa evoluir rápido. É como se fosse um Pokémon que precisa dar aquela evoluidinha ali. A gente precisa dar essa acelerada nele. Não se esqueça de se inscrever no canal, de curtir o vídeo. Até mais, meus missionários!